Boa noite, pessoal. Conforme prometido, estou aqui novamente com vocês para continuar respondendo perguntas sobre esse tema importante, que é o profissional do desenvolvimento humano. Boa noite, pessoal. Se alguém estiver na escuta, fala um oi, boa noite, um ok aí, para eu saber que você está aqui comigo. Hoje está um pouco quente, né? Calor no meio do inverno. Bem no meio do inverno, nós estamos no meio do inverno, o calor chegou mais cedo. Parece primavera para verão, né, essa temperatura de hoje. Bom, pessoal, boa noite, tá? Sejam bem-vindos para essa live, tá? Ontem eu fiz uma live e na live de ontem eu respondi a pergunta: o que eu preciso para tornar um profissional do desenvolvimento humano no Brasil hoje? Então surgiu outras questões que não dava tempo de responder ontem. Então eu resolvi fazer essa live hoje para responder algumas perguntas a mais que surgiu, né, no assunto da live de ontem, naquele tema de ontem, tá? Então, uma das modalidades que nós conversamos sobre se tornar um profissional do desenvolvimento humano ontem foi tornar um terapeuta profissional da mente, um psicoterapeuta, que é a minha especialidade, né? É a minha profissão, tá? Embora mencionei para vocês ontem, né, repetindo aqui, hoje, além de atender como psicoterapeuta em consultório, aqui no Instituto, resignificando o nosso Instituto, eu também sou mentor. Ou seja, eu já trilhei o caminho, né, e agora eu posso e estou, né, já há muitos anos formando novos terapeutas profissionais da mente para fazer a mesma coisa que eu faço, tá? E hoje eu estou falando com vocês, tá, como um mentor, tá, de terapeutas e como um psicoterapeuta atuante, ok? Aqui em consultório, no nosso instituto. Então vamos lá, o tema da nossa live de hoje é quais especializações existem, né, para eu trabalhar como um terapeuta profissional da mente. Seja bem-vindo, João, Mente Livre, seja bem-vindo. Então, quais são as especializações, tá, em que eu posso trabalhar como um profissional do desenvolvimento humano? Tá? Vamos supor que eu me torne um terapeuta profissional da mente. Quais são as especialidades que eu posso trabalhar? Atrás dessa pergunta, desse tema, tem um motivo. Sabe qual é o motivo? O motivo é que muitos, ao analisar se tornar um terapeuta profissional da mente, talvez surja essa pergunta, como já me fizeram muitas vezes. Falei, Isaías, mas com tantos psicólogos e terapeutas, tem mercado para trabalhar? Tá? Tem mercado? Não vai ficar saturado o mercado? Então, por esse motivo que surgiu esse tema, tá? Então, não vai ficar saturado o mercado, né? Nunca vai ficar saturado, né? Como eu mencionei ontem naquela outra live, repetindo aqui, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje, só o Brasil, nível Brasil, não significa que você vai atender só aqui no Brasil. Online você pode atender para o mundo todo, né? Principalmente os países que falam a língua portuguesa. Mas se você for atender só no Brasil, a Organização Mundial da Saúde, ela, em pesquisa, descobriu o Brasil como o país número 1 em ansiedade.
com 18,5 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Diagnosticado, hein? Tá? Comprovado. E em depressão ficou em 5º lugar o Brasil. Agora, dentro desses problemas, né, emocionais, você pode se especializar numa área específica. Até porque as pessoas hoje, quando procuram um tratamento ou um acompanhamento para resolver qualquer desequilíbrio emocional, transtorno que ela está passando, ou mesmo para tirar algum bloqueio, né, da vida dela, ela não procura uma pessoa que simplesmente trabalha com isso. Ela procura um especialista. Tá? E uma coisa que eu errei muito lá atrás foi tentar abraçar várias especialidades, né, sem querer perder alguma, ao invés de especializar numa só. E também saber atender as outras, mas especializar em uma. Né? Então é um erro que muitos cometem no início. Eu cometi esse erro. Né? Por isso que o mentor é alguém que já passou pelo caminho de cometer erro e acerto, e hoje ele pode te ajudar melhor. Porque ele sabe onde dá certo e onde não dá certo. Tá? O mentor é alguém que já trilhou o caminho. Então ele é como se você fosse fazer uma viagem para um país que você não conhece, vamos supor que você vai lá para os Estados Unidos, na Disneylândia, e outros passeios que você vai fazer lá. Então, com certeza, quando você chegar lá, vai estar lá para você contratado um guia turístico. Por que um guia turístico? Porque soltar você sozinho lá, um lugar que você nunca foi, e um lugar de língua estrangeira que você não sabe falar, você vai se perder lá, vai ficar totalmente perdido. Então assim também é na profissão de terapeuta profissional da mente ou qualquer outra, né? Se você não tiver um mentor para pegar na sua mão e te guiar para onde dá certo, você vai ficar perdido, você vai levar muitos anos para acertar. Como aconteceu comigo, eu levei bastante anos para acertar, né? Por erro e acerto, né? Não tive um mentor para pegar na minha mão. Então hoje está muito mais fácil, tá? Então, no mundo aqui digital, o pessoal costuma chamar especializações de nicho, né? Essa palavra é muito utilizada, né? Nicho, aqui no mundo digital, mas talvez para aqueles que não sabem o que é nicho, é uma metáfora, né? Vamos supor, sabe uma prateleira de sala ou de quarto, tipo um closet, em que você tem uma peça inteira, né? Peça toda, e aquela peça é subdividida por prateleiras e quadradinhos, vários quadradinhos, dividindo aquele espaço. E cada quadradinho daquele que você guarda coisas diferentes é um nicho diferente. Então vamos lá. Desenvolvimento humano seria a peça toda. Agora, dentro do desenvolvimento humano, tem várias especializações que você pode se especializar para você trabalhar como especialista. Você vai entender das outras? Sim, você vai entender das outras. Mas você vai ser especialista em uma área. Até os médicos fazem isso, né? O médico, por exemplo, beleza, João, isso aí, ó, isso que é bacana, esse feedback aí, você entendeu. Os médicos fazem isso, os médicos eles formam como clínico geral, mas depois um se torna cardiologista, né? Estuda o sistema cardíaco, especializa em tratar o sistema cardíaco. Outro pulmonologista, geriátrica, pediatra, né? Ginecologista, e aí vai, né? E são especializações da medicina. Então, na psicoterapia, a mesma coisa, tá? No desenvolvimento humano, a mesma coisa. Aí vai ter as especializações. Então, o que eu estou trazendo para você agora, aqui, nesse momento? Quais são as especializações em que você pode escolher? Aquela que tem mais a ver com o seu perfil, sabe? E você vai ver que o mercado nunca vai ficar saturado. Mesmo pessoas com problemas variados emocionais, né, para tratar, ainda tem subdividindo, né, as especializações bem específicas para você trabalhar. E hoje eu vou falar de algumas delas aqui para você.
Então, vamos começar com a primeira. Eu vou começar do ponto 0 e vou até a última aqui, tá? Você vai ficar abismado com quantas especializações existem no desenvolvimento humano que você pode desenvolver, tá? Uma delas vai ser a sua cara, tá? Então, vamos lá. A primeira que eu coloquei aqui é luto, tratar luto. Você percebeu que todo dia morre alguém? E não só uma pessoa. Todo dia morre várias pessoas em volta da gente. Se você pegar essas notas de falecimento, né, no jornal, você vai ver que todo dia morrem pessoas. Todo dia. E os familiares daquelas pessoas, eles não sabem lidar com a perca. Com a morte do familiar. Eles não sabem lidar, eles entram em parafuso. Eles não sabem lidar com isso. A maioria, se não receber ajuda profissional, vai desenvolver outros problemas, talvez entrar até numa depressão profunda. Então tem pessoas sábias com a mente aberta para isso. Se morre alguém da família, né, uma pessoa amada, aí os membros da família já ficam de olho naqueles que estão mais abalados para poder encaminhar para uma terapia de luto. Para um terapeuta, né, especialista em tratar luto, ajudar aquela pessoa a passar as fases do luto com mais tranquilidade, com mais serenidade. Entendeu? Então, olha que especialidade interessante, né? Até eu mesmo, essa semana, eu estou tratando 2 casos, né, aqui no consultório de luto. Eu estou tratando um pré-luto, né, porque a pessoa já sabe o que vai acontecer, e um caso que a pessoa perdeu o familiar, né, há 2 semanas atrás, e eu estou tratando esse caso de luto, né. Como eu tenho várias especialidades, eu trato luto também. E ensino a tratar luto também, né, se você quiser aprender, tá? Beleza? Você entendeu esse nicho? Na psicoterapia, tratar luto, tá? Vamos para outra? Outra especialização, tratar depressão. Como é o segundo, né? O primeiro lugar aqui no Brasil é ansiedade e o segundo é depressão. Então olha que especialização bacana para você trabalhar. Por quê? Porque tem um monte de gente sofrendo com depressão. E se você especializar em tratar só depressão, você vai ser um profissional, né, que vai transformar muitas vidas. Tá? E vai ser muito, 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 muito recompensado por isso. Tá? Tanto a gratificação de ver a transformação e a dor da pessoa resolvida, como financeiramente, tá? O valor monetário que essa troca vai vir para você, né? Porque o universo é justo, né? Se você dá, então ele devolve para você em forma monetária, né? Até porque você vai viver disso, né? Você vai fazer disso um negócio, tá? Vamos para outra. Você pode especializar em tratar ansiedade. Então, a ansiedade, como é o número 1 do Brasil, então uma grande necessidade, né, de especialistas para tratar a ansiedade. Tá? Você pode especializar só nisso, que você já trabalha com agenda lotada. Tá? Talvez você nem dê conta, né, de atender quantos casos aparecer. Tá bom? Vamos para outra especialização. Você pode especializar em tratar traumas. Sabe, toda pessoa que passa por um acidente, a perca de um emprego que ele amava muito, que estava muitos anos ali, aquilo era a vida dele, de repente ele é mandado embora. A pessoa que, de repente, o cônjuge pede divórcio, inesperadamente pede divórcio. A pessoa que não quer a separação, ela entra numa situação emocional muito complicada. Sofre um trauma, choque, um abalo. Pessoa que perde um ente querido na morte. Enfim, por diversas razões. Pessoa que é atacado violentamente, né? Sofre uma agressão física, né? Um estupro. Entende? Uma violência, um assalto. Enfim, diversas causas podem gerar trauma. Então, se você especializar a trabalhar com traumas, e traumas desde a infância, né?
e os traumas do presente momento, você vai ser um profissional também muito procurado, tá? Porque existem muitas pessoas que não sabem lidar com traumas. Ninguém sabe, né? Sozinho não sabe lidar, não. Tem que ter a ajuda de um especialista, tá? Lembra disso, especialista, tá? Em tratar traumas. Vamos para uma outra especialidade. Você pode se especializar em tratar compulsões. Quantos tipos de compulsões existem, né? Tanto compulsões por causa de vício, né? Como o tabagismo, o vício por drogas e por outras coisas, né? Pornografia, é tudo compulsão. A pessoa que rói a unha, bem-vinda, Quitéria, bem-vinda à live aqui. Estamos falando de quantas especializações existem para um profissional do desenvolvimento humano trabalhar. Tá? Bem-vinda, viu? Prazer tê-la aqui, acompanhando com a gente. Bacana? Então, pessoal, como eu estava comentando, compulsões são variadas. Por exemplo, você conhece pessoas que rói unha? Conhece pessoas que rói unha? A pessoa que rói a unha é um tipo de compulsão. Se você perguntar para ela por que ela está roendo a unha, ela não sabe explicar. Ela vai tirar o dedo da boca, vai fazer assim, disfarçar, daqui a pouquinho ela está roendo outra vez. Por que ela está roendo a unha? Porque é compulsivo. É um transtorno emocional que faz isso. Certo? Se você especializar só em compulsões, compulsão por bebida, né? Bebida alcoólica, compulsão até por Coca-Cola mesmo, chocolate, doce, né? Café. Dentro das compulsões vai entrar também a bulimia, né? Que é aquela pessoa que come e depois ela vai lá e vomita o que comeu. Ela provoca um vômito para comer outra vez, para continuar comendo. Acontece muito isso daí. Tá? Anorexia, né? Que é a pessoa que se vê gorda, embora estando magro, vai entrar aí também nas compulsões, tá? Então, se você especializar em compulsões, você vai ser um profissional muito procurado também, tá? Do desenvolvimento humano. Vamos para mais uma. Você pode se especializar em tratar medos e fobias. Sabe o que é fobia? Você conhece pessoas que, se vê uma lagartixa, ela paralisa, ela fica paralisado, ou então corre desesperado, como se a lagartixa fosse um leão, como se fosse um tigre ameaçador. Pessoas que correm de barata, e são fobias e medos, né? Que a pessoa ela adquire no seu dia a dia, aí, ó, desde a infância até o presente momento, e ela não sabe o porquê. Muitas vezes ela nem tem ideia do porquê. E tem fobias mais prejudiciais, né? Todas elas são, né? Por exemplo, uma vez uma pessoa, ela tinha fobia de inseto voador, né? Besouro, abelha, mosca, né? E pessoa que eu conheci, tá? Colega meu. E estava andando de moto, um capacete com a viseira erguida, sabe? E entrou um bichinho voador dentro do capacete, dentro do rosto dele assim, e começou a voar aqui no rosto dele. Ele entrou em pânico, esqueceu do guidão da moto, de tudo, capotou com moto, tudo, se machucou todo, se quebrou todo, por causa da fobia que ele tinha do bichinho voador. Entende? Lógico que uma pessoa que não tem fobia vai parar, tirar o capacete rapidamente e acudir, mas a fobia faz a pessoa entrar em pânico. Desliga a mente racional e a pessoa entra em pânico, tá? Então esse tipo de fobia é perigoso. Por isso que especialistas que tiram esse tipo de fobia, ajudam a pessoa a tirar, a resolver, são bem procurados e bem pagos por isso, tá? Então você pode se especializar em fobias. Medo de altura, né? A pessoa não consegue subir uma escada, não consegue subir um elevador, entrar no elevador, né?
e que aí já entra até fobia de lugar fechado, lugar apertado também, né? E, enfim, existe fobia de várias formas, né? E que prejudica as pessoas, né? Teve uma vez que uma pessoa me procurou porque ele estava desempregado já fazia uns 2 anos e de repente ele arrumou um bom emprego, sabe? Lá em Campinas. E ele fez todo o processo de seleção, né? De entrevista, tudo, e passou, foi passando nos exames. Foi contratado. Só que todas as vezes que ele foi conversar com o entrevistador, era no escritório, né? No endereço. Só que quando designou ele para trabalhar, falou: você vai trabalhar num prédio tal, da rua tal, no 20º andar. É lá que é o serviço que a gente vai mandar você. E esse sujeito, ele não entrava em elevador. Ele tinha fobia de elevador, de lugar fechado. Ele falou: meu Deus, e agora? Eu vou perder o emprego, né? Um salário muito bom na época. 2 anos desempregado, agora conseguiu o salário que queria, o emprego que queria, e a fobia não ia deixar ele assumir o trabalho. O que ele fez? Vou procurar ajuda. Procurou um especialista, veio um especialista, né? Tratou essa fobia e foi trabalhar tranquilamente usando o elevador lá no prédio. Então, a pessoa ele tem que subir escada 20 andar várias vezes no dia? Impossível, né? Tá? Então, você percebeu? Essa especialização ela é muito importante. Você pode fazer ela, tá bom? Vamos para outra especialização. Você pode tratar síndrome do pânico, que já é além de fobia, né? O que é síndrome do pânico? É um pavor que dá na pessoa mesmo, sabe? É considerado pela psiquiatria como uma doença, né? Síndrome do pânico. Por que doença? Porque quando chega nesse nível, a pessoa procura um profissional na área da saúde lá no hospital, geralmente um clínico geral, um pronto atendimento, a pessoa fala: você teve uma crise de pânico, você não tem nenhum problema físico, aí está tudo normal. Vou encaminhar você para um psiquiatra. Aí o psiquiatra vai entrar com medicamento, tá? Mas a síndrome do pânico é o nível mais alto do estado de alerta do ser humano. Faz parte do sistema de defesa da pessoa, sabe? Só que o sistema de defesa da pessoa, ele é equilibrado até chegar no processo de medo. Então começa com irrelevância, né? Está tudo tranquilo. O estado de alerta, quando parece que há suspeita de algum risco, algum perigo, né? Depois vai para o estado de medo, que é o momento que você ou foge ou enfrenta. Se você foge ou enfrenta aquele medo. Então até aqui é seguro, porque o objeto do medo não vai te alcançar. Mas da fobia, em que você paralisa, e do pânico, que você entra em pânico, o medo que faz passar mal, faz a pessoa não respirar, né? E até desmaiar, então é perigoso. Precisa de ajuda especializada, tá? Então é uma especialização que você pode fazer ela como um profissional do desenvolvimento humano. Principalmente se você optar pelo caminho mais rápido, né? Que é tornar um terapeuta profissional da mente. Então, especialização em tratar síndrome do pânico, tá? Muitas pessoas passam por isso e precisa desse profissional, tá bom? Vamos para outro. Aqui nós já estamos na 8ª, essa que eu vou falar agora, tá? Essa especialização. Você pode se especializar em tratar transtorno de personalidade. Você já ouviu falar nisso? Tem gente que fala assim: bipolaridade, quem dera, né, fosse bipolar, né? Que fosse só uma personalidade que manifestasse, né? Seria muito mais fácil tratar, né? Mas é múltiplas personalidades, né? Múltiplas. Já houve casos de pessoas diagnosticadas até com 67 personalidade múltipla atuando na mesma mente, tá? Já houve casos assim. Eu pessoalmente já tratei casos que a pessoa tinha 7 personalidades atuantes na mesma mente. Isso causava um transtorno danado na vida da pessoa. Uma hora ela era uma pessoa, outra hora ela comportava totalmente como se fosse outra pessoa, tá? Transtorno de personalidade ou múltiplas personalidades
É um nicho raro de trabalhar, porque tem poucos especialistas nessa área que realmente resolvem, né? Que realmente resolve, que ajuda a pessoa a resolver. Eu conheço pouquíssimos especialistas, tá? A não ser a psiquiatria, que vai tratar com medicamentoso, que é tratar os sintomas e não a causa. Mas tratar a causa de múltiplas personalidades e ajudar a pessoa a viver bem, voltar a uma normalidade, eu conheço pouquíssimos especialistas. Então é um nicho que você pode tranquilamente se especializar, que você vai ser um especialista muito procurado, certo? Você vai ajudar muitas pessoas, tá? São muitas pessoas que sofrem desse transtorno, tá? De personalidade. Vamos para a 9ª. Você pode, como profissional do desenvolvimento humano, especializar também, tá? Em relacionamentos. Relacionamento amoroso entre casais, né? Quantos divórcios existem, né? Acontecendo aí todos os dias, né? Alguém está divorciando. E a pessoa que passa por um divórcio é por quê? Porque ela não conseguiu lidar com o seu relacionamento. Geralmente, lá atrás, né? Foram acontecendo situações e a pessoa foi protelando essas situações, depois gerou os conflitos e chegou num ponto que ela não procurou uma ajuda profissional e o casamento foi por água abaixo, terminou em divórcio. Tá? Então, hoje em dia, né, essa necessidade é muito grande. Relacionamentos. Tá? Vilma Perecim, bem-vinda à live, tá? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre quais são as especializações que um profissional do desenvolvimento humano pode trabalhar. Especializar para trabalhar, especificamente. E nesse momento eu estou falando sobre relacionamentos. É uma especialização muito necessária. Muitos casais têm dificuldade em lidar com relacionamento, por isso que tem muito divórcio. Quase toda pessoa com uma média de 40 anos de idade, você pergunta, a pessoa responde, estado civil, divorciado. Divorciado. A resposta é essa. É um grande número de pessoas divorciadas. Josi, bem-vinda à nossa live, tá? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Então, pessoal, pensa nisso. Se você se tornar um profissional de desenvolvimento humano, pensa nas especializações. Essa daqui, ó, relacionamentos. Você vai ser muito requisitado. Se você se tornar um especialista em ajudar as pessoas a tratar relacionamentos conflitantes, relacionamentos amorosos, tá? Perto desse nicho, dessa especialização, vem uma outra aqui, ó, terapia familiar. Sim. Terapias familiar, ela é para pessoas que estão numa família que vive conflitos, brigas. Às vezes tem um membro da família, às vezes o pai, às vezes a mãe, que às vezes é até chamado de alcoólatra, né? Que a gente nem usa essa palavra, porque a palavra correta não é alcoólatra, é alcoolista. Porque a alcoólatra, ela parece com a palavra idólatra, tem o mesmo sentido, né? Então, o idólatra é o que adora um ídolo. A alcoólatra é o que adora o álcool. Então, muitas vezes a pessoa que tem problema com a bebida alcoólica, problema de consumo, é exagerado, né? O vício mesmo, ela não adora o álcool. Muitas vezes ela até quer largar aquilo, mas ela não tem força, ela não consegue. Então ele não é um alcoólatra, né? Um adorador do álcool, ele é um alcoolista. Tem muitos que gostam, né? Mas a maioria não. Chega nesse nível, a pessoa nem quer mais. Mas só que ele não consegue parar. Então se você se tornar um especialista em terapia familiar, então vai ter muitas pessoas sofrendo. Essas famílias que têm briga, às vezes tem até agressão física, sabe? Às vezes espancamento, às vezes crianças maltratadas, né? Então, terapia familiar, as assistentes sociais que o digam, é uma necessidade muito grande. E é uma especialização que você pode trabalhar como profissional de desenvolvimento humano. Terapia familiar, tá vendo? Mais uma, né? Especialização aqui. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Está entendendo, está gostando de entender isso?
Principalmente você que já está trabalhando como profissional de desenvolvimento humano, ou você que tem o desejo, você que já sentiu esse chamado, né? E já pensou muitas vezes em se tornar um profissional de desenvolvimento humano e está pensando seriamente nisso. Está conseguindo entender? E está gostando de entender isso? Diga eu aí, se você está atento. Prosseguindo, pessoal, outra especialização que existe, tá? É o tabagismo. Sim, tabagismo. Você pode se especializar, tá? Em um profissional de desenvolvimento humano que trata tabagismo, que ajuda a pessoa a parar de fumar, parar de usar o tabagismo, parar de usar nicotina, né? Então, quantos fumantes existem? Apesar que foi trabalhado muitas campanhas em cima de tabagismo, né? Algumas propagandas em televisão foram proibidas, né, de cigarro, mas mesmo assim, ainda existem muitas pessoas fumantes. Legal, Quitéria, que bacana, que legal, viu? Gratidão pelo feedback, tá? Fica aqui comigo que você vai entender outras especializações, tá? Que um profissional de desenvolvimento humano pode trabalhar, pode ajudar as pessoas que passam por essas situações, né? Então, o tabagismo é outra especialização que você pode fazer, tá? Que você pode aprender como profissional de desenvolvimento humano, como terapeuta profissional da mente, para ajudar a pessoa a parar de usar o cigarro. Se ela realmente está decidida e quer, né, os processos são tranquilos. A pessoa consegue, com a ajuda de um especialista, né, terapeuta profissional da mente, ela consegue. Tá? Eu mesmo já ajudei muitas pessoas a parar de fumar e parar de usar nicotina. Tá? Se libertar, né, desse vício. Muito bem. Quer ver outro nicho ou especialização bacana que você pode aprender? Emagrecimento. Gente, no mundo todo, uma estatística que foi feita também pela Organização Mundial da Saúde, nunca na história, nunca na história, o número de pessoas obesas, acima do peso, foi maior do que o número de pessoas desnutridas, pessoas que passam fome, né? Por exemplo, faziam-se campanhas, e ainda fazem, né, para acabar com a fome no mundo. Tá? Agora está fazendo campanha para acabar com a obesidade no mundo, porque a obesidade se tornou um problema de saúde. E a Organização Mundial da Saúde agora está trabalhando para acabar com a obesidade, o sobrepeso, porque ele gera muitos problemas de saúde. É um problema da Organização Mundial da Saúde, uma preocupação dela. Pensa nisso, nunca na história o número de pessoas obesas ou acima do peso foi maior do que o número de pessoas desnutridas. Ultrapassou o número de pessoas desnutridas, pessoas que passam fome. Então, ou seja, a balança foi para o outro lado, né? Agora gerou um outro problema. Antes, falta, né, de peso, desnutrição. Agora, excesso de peso. Então, você pode se especializar, tá, em tratar emagrecimento. Tá? Inclusive, tem uma especialização muito bacana que é tratado com a hipnoterapia. Eu ensino ela, né, nas minhas especializações aqui, como mentor, eu ensino ela, que é o balão gástrico bariátrico, né, o balão gástrico bariátrico hipnótico. Ou seja, em vez de você cortar o estômago lá, literalmente, fazer uma cirurgia para poder diminuir o tamanho do estômago, né? Não. A sua mente, ela cria realidades, suas realidades. Então, um terapeuta especialista, tá, vai usar a sua mente, tá, e usar essa especialização, essa técnica do balão bariátrico hipnótico. E ele vai conseguir implantar um balão junto com você no seu estômago, somente com o uso da sua mente. Não um balão literal, é um balão imaginário.
e o teu sistema biológico vai entender que o teu estômago diminuiu, porque a sua mente vai estar programada para isso, e você vai ingerir menor quantidade de alimento, porque você vai ficar saciado com pouco alimento, porque o teu estômago vai estar com a sensação de que está pequeno, porque o balão vai ocupar um espaço imaginário ali, e você vai conseguir emagrecer, tá? Diminuir o peso, até chegar no peso ideal. Entendeu? Você sabia disso? Que existe essa terapia, que um terapeuta profissional da mente consegue te ajudar a emagrecer usando essa técnica? Você sabia? Pois existe, tá? Eu domino ela e ensino ela também para os terapeutas novos, né? Aqueles que querem aprender essa especialização. Ok? Pessoal, prosseguindo, quem gostou disso, hein? Emagrecer sem precisar cortar o estômago, literalmente, sem precisar passar por corte, ponto, cirurgia, sem precisar de tomar anestesia geral. Quem gostou disso, diga eu aí. Principalmente quem precisa perder peso, né? Tá? Que estiver atento aqui. Tá bom? Vamos prosseguir falando de outras especializações em que o profissional do desenvolvimento humano pode trabalhar. Você pode também se especializar em caso extremo de drogas, com ou sem internação. Ó, tratar casos extremos de droga com ou sem internação, tá? Por que com ou sem internação? Vou explicar para você. Sem internação é porque nós, né, como eu sou especialista nessa área, eu estou me incluindo. Nós, especialistas, né, em tratar casos extremos de droga com ou sem internação, classificamos em 3 níveis o vício daquela pessoa, tá, do adicto. O nível 1, tá, o nível 2 e o nível 3. Então, no nível 1 e no nível 2, essa pessoa ela ainda tem família, tem casa, ela ainda tem emprego, só que ela quer parar de usar o agente químico, que ela é viciada ali, que tem adicção, mas ela não consegue mais sozinha. Então, dá para fazer o tratamento dela sem internar numa clínica. Dá para fazer em consultório. Fazer uma sessão por semana em consultório até terminar o tratamento e consegue ajudar a pessoa a parar de usar aquele agente que estava atrapalhando a vida dele. Seja crack, cocaína, maconha, seja lá o que for. Cannabis, né? Como você queira chamar, tá? Qualquer outro agente, tá? E com internação é quando está no nível 3, quando essa pessoa já está tipo assim, tipo Cracolândia, ela já não tem mais casa, não tem mais família, não tem mais emprego, então ela já não tem como encontrar essa pessoa num único lugar. Um dia ela está num lugar, na rua, outro dia ela está no outro, né? Então não tem como fazer uma terapia na rua com ela. Então essa pessoa você vai ter que fazer dentro de uma clínica. Aí interna ela na clínica e lá dentro faz o processo de psicoterapia da mente, né? Para essa finalidade, tá? Para tratar o caso extremo de droga e ajudar ela a sair do vício. Ok? Então existe essa especialização também para o profissional do desenvolvimento humano atuar, tá? Ou terapeuta profissional da mente. Ok? Beleza, pessoal? Estão entendendo direitinho? Estão acompanhando? Beleza. Diga eu aí se você está entendendo, está acompanhando. Isso. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo, outra especialização que você pode fazer também como profissional do desenvolvimento humano, tá? É finanças. Tem pessoas que se especializam em tratar a saúde financeira da pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela não sabe lidar com dinheiro. Às vezes ela tem emprego bom, ela ganha bem, né? Ela tem uma renda legal, mas só que ela gasta tudo que ganha. E ela não consegue lidar com dinheiro. E aí se afunda em cartão de crédito, em dívida. Aí vem os problemas, os outros problemas, né? Vem ansiedade, vem pânico, vem
né? Depressão, vem baixa estima, né? Por a pessoa não saber lidar com finanças. Pode gerar outros problemas, né? De nível emocional. Então, existem profissionais do desenvolvimento humano que se especializam em trabalhar com finanças. Ou consiste no quê? O sujeito é especialista em ajudar uma pessoa a cuidar do seu orçamento, cuidar da sua renda para que ele não entre em dívida. Ou caso ele esteja em dívida, ele consiga sair da dívida, equilibrar o seu financeiro e não entrar mais em dívida. Tá? E viver bem com isso. Tá? É outra especialização muito procurada, tá? Hoje. E por fim, nós falamos de 14 aqui até agora, eu vou falar da quinta e última especialização. Você pode se tornar um mentor. Você pode trabalhar com mentorias. O que é uma mentoria? É uma pessoa que trilhou o caminho que o seu mentorado quer trilhar. Vamos supor, eu vou pegar o meu exemplo. Eu fiz formações no passado, várias formações, tá? Na área do desenvolvimento humano. Tá? E eu não sabia por onde começar. Eu não tinha um mentor que já tinha trilhado o caminho que eu queria trilhar. E eu errei muito. E depois acertei. E o que eu fiz? Na minha jornada, tá? Isso lá em 2013, 2014, tá? Que eu estava mudando de carreira, indo para a área do desenvolvimento humano, saindo da área de automóveis, né? Que foi a profissão que eu trabalhei quase a vida até ali. Tá? E agora eu estava fazendo uma transição de carreira para o mundo do desenvolvimento humano. Né? Então eu fiz aquelas formações, fiz formações em programação neurolinguística, hipnose prática, hipnose clínica, como coach, expert coach, né? Enfim, eu fiz várias formações, gestalt terapia, fiz várias formações, né? E aí eu não sabia por onde começar. Então o que eu fiz? Eu fui aprender por onde começar. Então eu comecei a pegar o que eu aprendi e comecei a testar o que dava certo e o que não dava certo. E comecei a aplicar em pessoas. No começo eu não cobrei nada das pessoas para aplicar. Depois que eu apliquei em várias pessoas, né, eu consegui criar um método perfeito para acertar qualquer transtorno emocional. Qualquer transtorno, o método é perfeito. Ele é flexível, dá para você usar em qualquer modalidade. Tá? Dessas que eu mencionei aqui. E eu peguei esse método e eu tornei ele um método de maestria. Até chamei ele de maestria emocional. Como eu trilhei o caminho e fui aplicando em pessoas, inteirou 1000 pessoas que receberam o processo, todas elas com resultado alto, né, de transformação naquilo que veio buscar. No seu quadro emocional, no seu quadro de saúde mental e emocional. E quando eu vi que consagrou, ali pelos 1000 casos atendidos, aí eu falei, puxa vida, eu posso dividir isso com outras pessoas que queiram aprender a aplicar esse método. E aí eu formatei um curso, uma formação, né? Na época eu chamei ela de profissão terapeuta, e eu comecei a treinar pessoas do zero, tá? E formar eles como terapeutas profissional da mente. Tá? E eu me tornei um mentor desses terapeutas e hoje eu atuo como mentor. Ainda atendo sim consultório, né? As pessoas no meu dia a dia, aqui no Instituto Ressignificando, né? Presencial, online para o mundo todo, mas eu tenho muitos alunos, né? Cada vez mais, que precisam da minha mentoria. O que é mentor? É eu pegar na mão dessas pessoas do zero e levar elas até se tornar um profissional apto, né, para atender seus clientes e trazer resultado na vida dos seus clientes, transformação. Esse é um mentor. É alguém que já passou pelo caminho e agora ele faz você ir mais rápido. Eu levei em torno de 5 a 6 anos para formatar esse método.
tá? De 5 a 6 anos, para ele ficar assim, sabe, redondinho mesmo, ficar bom, perfeito. 5 a 6 anos eu levei. Já pensou você ter que levar um tempo desse, igual eu levei, para você ficar bom em atender? Sendo que se você tiver um mentor, o mentor faz você, como no meu caso, em 90 dias no máximo, né? Dentro de 90 dias você está atendendo o seu cliente pagante. Está atuando como um terapeuta profissional da mente, pagante, em 90 dias. Ao invés de levar todos esses anos que eu levei. Tá? Então, essa é a importância de ter um mentor na sua vida, né? Para aquilo que você quer desenvolver. Vai muito mais rápido, mas muito mais rápido, certo? Então, você pode se tornar um mentor também. Depois que você estiver bem estruturado, desenvolvido, você pode se especializar como mentor e ensinar outros terapeutas, ou iniciantes, ou aqueles que já estão, tá, atuando, aquela mentoria que você é especialista. E é um nicho, é uma especialização. Trabalhar com mentorias, como profissional do desenvolvimento humano. Tá? Aqui nós fechamos, pessoal, as 15 que eu trouxe aqui, especializações que você pode fazer para trabalhar como um profissional do desenvolvimento humano. Seja diretamente no desenvolvimento humano, ou seja como um terapeuta profissional da mente, né, que nós chamamos de psicoterapeuta. Tá bom? Pessoal, se você tiver dúvida do que eu falei aqui, ou pergunta, fique à vontade, viu? Ainda tem uns minutinhos aqui, eu posso responder a sua pergunta. Tá bom? Bem-vindo, Emerson. Já no final da live aqui, a gente está quase para terminar, mas seja muito bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, Andressa, também. Tá? E essa live ela vai ficar gravada e eu vou compartilhar ela e aí vocês vão poder ver desde o início. É algo muito importante, né? Por exemplo, a Andressa, eu sei que ela trabalha no desenvolvimento humano também. Então essa live é importantíssima, Andressa. Eu tratei o tema de quantas especializações existem para você trabalhar como profissional do desenvolvimento humano. E nós falamos de 15 especializações aqui nessa live. Tá? A última dela foi trabalhar com mentoria. Tá? Então vale a pena rever essa live depois, com calma, para você ver quantas possibilidades existem para você trabalhar, tá? Como profissional do desenvolvimento humano e ser muito bem remunerada por isso. Tá? Fica tranquilo, tá? Que a live está gravada. Tá bom? A live está gravada, vocês vão poder pegar desde o início depois. Beleza, pessoal? Fechou? Pessoal, quero agradecer aqueles que estiveram aqui, aqueles que chegaram agora também, né? Andressa, o Emerson, tá? Quero agradecer de coração, tá? Por estar aqui comigo. Vocês poderiam, numa sexta-feira, estar fazendo qualquer outra coisa. Hoje é Dia Internacional do Happy Hour, né? O pessoal está tudo aí, né? Tomando sua cervejinha, comendo uns petiscos, né? E vocês estavam aqui comigo, tá bom? Então, gratidão, viu? Gratidão. Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um. Espero que eu tenha trazido esclarecimento, novidades aqui para vocês. Quantas especializações existem? Talvez você mesmo esteja passando por uma situação que precise de um especialista nessa área, né? E agora você sabe que existe, né? Como a do emagrecimento, por exemplo, que bacana, né? Que a gente tratou aqui, tá? Sem precisar fazer a bariátrica, sem precisar cortar, sem precisar fazer cirurgia, né? Então são tantas, né, especializações que nós tratamos aqui, tá? Espero que eu tenha contribuído, tá? Para o aprendizado de vocês, tá? E o desenvolvimento de vocês. Se você tem um sonho de se tornar um profissional do desenvolvimento humano, tá? Ou se tornar um psicoterapeuta, um terapeuta profissional da mente, tá? Continua me seguindo no meu perfil que eu vou trazer muitas novidades ainda aqui para vocês, tá? Vou trazer muitas novidades bacanas. Continue me acompanhando nas próximas lives, tá? Que eu anunciarei em breve, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E que vocês tenham um maravilhoso final de semana com a família. Um forte abraço do Isaías Assis, seu terapeuta. Tchau!